Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, começando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. Você está comigo, né? Você está no canal 22 da NET de Ribeirão Preto, porque você mora aqui em Ribeirão ou em Sertãozinho? Não, você está pelo Facebook porque você está no mundo todo, que eu sei. Tenho amigos hoje nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, todo mundo assistindo Sexo, Arroz e Internet, porque eu anunciei que eu teria aqui comigo hoje 4 das cabeças pensantes que eu mais admiro nessa cidade. Porque eu preciso ouvir delas e preciso que vocês ouçam delas a opinião sobre um tema que pode até ser que você não parou para pensar, mas você está submetido a ele. Olha só, eles estão extremamente curiosos porque eu não disse que tema era esse, mas eu quero falar sobre aquela tal autoridade. Quero falar sobre o poder. O poder. Sabe aquela história do você sabe com quem você está falando? Pois é, essas pessoas que estão aqui no programa hoje sabem com quem elas estão falando e, inclusive, teriam até o direito de fazer essa pergunta. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse superpoder que algumas pessoas têm, outras não têm, muitas almejam e a maioria se submete? Vem comigo, porque o Sexo, Arroz e Internet de hoje vai falar disso. Você sabe com quem você está falando? E para falar disso, a minha frente, ao meu lado direito, eu sou disléxica, eu tenho que levantar a mão do anel para eu saber que é o direito. Meu lado direito, ela que não só me honra absurdamente por já ter estado aqui no Sexo, Arroz e Internet e ter aceitado tão prontamente voltar, porque é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma história de vida junto com ela. Mônica Riggs, seja super bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Mara. O prazer e o carinho é todo meu. Está mais tranquila agora com o tema? Muito tranquila com o tema. Eu brincava no início, eu falei, se a gente não souber, a gente fala, não sei, tá tudo certo. Sabe, né? Ao lado dela eu tenho alguém que de poder entende tudo. Ele já esteve dentro, fora, à margem, analisando, sendo analisado, julgado, sendo julgando, tudo a partir do poder. Luiz Rufino, meu amigo, seja super bem-vindo. Obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço, Mara. De novo, né? De novo. Eu prefiro a margem. Sempre observando a distância. De todos os ângulos que eu mencionei, você prefere a margem. Tá certo, tá combinado. Amigo é para isso, deixa comigo. Aí à frente dele eu tenho aquele que você conhece, que todo mundo conhece. E que se você não conhece pessoalmente, pelo menos a voz dele, você já ouve sempre. Eu não perco uma manhã do programa Conectado, onde ele não apenas abrilhanta a grande apresentação do Jair Caparelli, como também opina dando tom, a cor. Cor, a gente consegue ver cor no rádio? Não, mas eu sinto a cor, o tom, o som da política da nossa cidade, José Fernando Chiavenato, que eu amo de paixão e todo mundo sabe. Seja bem-vindo. Você sabe que é recíproco, né, Mara? Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado. Eu fico imaginando que raio de poder é esse. Que nós vamos falar, né? Nós vamos falar. Eu acho o poder legal, né? Desde que o poder é para os poderosos, né? Não é? Tem poder quem consegue transformar a vida das pessoas. Fora isso, não é poder. A gente né? vai chegar, usurpação. Eu tenho algumas vertentes, algumas outros olhares sobre esse poder que eu quero que a gente discuta junto, por isso o convite. Aí ao lado dele eu tenho ela, que eu poderia ter o mesmo discurso que eu fiz com o Luiz Rufino, mas eu prefiro dizer que é minha amiga bailarina, queridíssima, e hoje, estando secretária da Cultura, me honra com a sua presença. Muito obrigada, Isabela Pessotti. Eu que agradeço, Mara, mais uma vez. Tão bom estar aqui, Seja matar essa saudade. Eu tenho que dizer que a profissão de cada um de vocês, é claro que cria um link nesse tema que eu escolhi entre vocês para que vocês estejam juntos no mesmo programa. Mas muito mais me interessa, de verdade, a cabeça de vocês. Porque eu não fui nem um pouco exagerada quando eu disse que aqui estão as 4 cabeças pensantes que eu mais admiro nessa cidade. Poderia elencar uma ou duas a mais no máximo. Então eu queria falar sobre o poder e, sobretudo, sobre o poder do que a gente chama de autoridade. Até o meu entendimento, quando, pelo menos na minha experiência, basta que uma pessoa tenha um poder, e eu quero entender o que é poder, para que ela seja entendida como uma autoridade. Autoridade e poder são sinônimos? Me ajudem. No Brasil, sim. O Brasil pensa de forma arcaica, o Brasil pensa de forma retrógrada. O Brasil é um país atrasado, né? Eu estava conversando nos bastidores com a Isa, eu cheguei faz menos de um mês da Europa, você revitaliza a mente, você revitaliza tudo. Aí você estava me contando 3 passagens dela, né, com imprensa,
ativistas e coisa e tal, que eu fiquei horrorizado. Falei, eu não acredito que nós estamos em o século XXI não chegou a Ribeirão Preto. Né? Então aqui é uma confusão muito grande. Aqui o poder para eles é isso, né? Aqui existem os alpinistas do poder. Que é gravíssimo, né? Gente que é faz muito de tudo, grave. que se prostitui da forma profissional mais vil e indecente possível, exatamente para conseguir sucesso, conseguir o tal poder. Eu ouvi de uma professora de balé, que era muito sábia também, uma pessoa muito instruída, ela falava que o poder é ter aquilo que o outro precisa. Ter na mão a decisão sobre a vida do outro, ter na mão aquilo que uma ferramenta, um mecanismo que o outro necessita. Isso é uma forma de ter sobre o outro posse, poder, autoridade, talvez. Acho legal, porque daí me leva ao seguinte questionamento: isso é um privilégio? É uma coisa adquirida? É uma coisa conquistada? Como que a gente chega nisso? Se é partindo dessa definição que a Isabela deu, Mônica? Depende de pessoa para pessoa. Eu acredito ainda que há situações que o poder inspira, e às vezes inspira coisas ruins também, como inveja, por exemplo, que é algo muito complicado. Mas a partir do momento que alguém precisa se colocar para o outro, lembrando quem ele é, você sabe com quem você está falando, ele perde completamente o poder que ele tem. O moral, pelo menos, da poder. Porque o poder inspira, ou deve inspirar. Deveria. Deveria, pelo menos, e aí inspirar. a gente questiona se o poder é concedido e conquistado, né? Se eu te dou o poder... Não, esse questionamento é meu, dona Isabela. Você não inverte a situação. Eu é que fiz essa questão. Mas se você pegar, o Rufino pode falar isso com muita propriedade, sociologia ele entende aos montes, filosofia. O poder, o pior poder que tem é aquele que emana do povo, para nós brasileiros. Se você pegar as nossas escolhas recentes, atuais, são as piores possíveis. Nós tiramos do nada uma pessoa que era líder, estava preparada para ter poder, para fazer o que fez com a prefeitura de Ribeirão. Nós deixamos que o PMDB se assenhorasse do país com os poderes plenos que tem esse vagabundo desse presidente aí, como é que chama? Michel Temer. Mas aí temos uma nova... Então o despreparo é terrível. E se a gente for pensar nas futuras promessas para a presidência da República, nós estamos falando disso também. Nós estamos falando de pessoas que têm poder em outras áreas, que agora se julgam, por esse poder adquirido em outras áreas, se julgam capazes, competentes para o poder de cuidar de uma nação. E às vezes a liderança é só para um único caminho, né? Não é para outros caminhos e para uma coisa tão grandiosa como é uma nação. Por uma aptidão. Para você assumir o poder, você tem que entender o poder. Né? Totalmente. E essas pessoas que a gente vê hoje dificilmente entendem o poder, entendem a função de uma liderança, de um poder. Poder é a capacidade de mover pessoas e coisas, basicamente. E eu estou convicto de que o poder, a sua origem, é orgânica. Completamente orgânica. Onde existir ser humano, vai ter alguém que tenha liderança sobre outras pessoas. Mesmo que não queira, é verdade. Tem a ver com viver em sociedade, com a sociedade. Se nós sofremos um cataclisma e voltarmos à barbárie, um de nós vai liderar o grupo de alguma forma. Não tem como ocorrer isso. Só que nas democracias modernas, você tem as eleições. E no século XX, você tem uma engenharia social, que se eleva, como disse Ben José, pessoas que não estão capacitadas exatamente para exercer o poder. Elas estão lá, elas são autoridades, elas movimentam a máquina, elas têm as alavancas das casas de máquinas, mas ela entende de fato o peso que ela tem nas costas, que o poder traz. E são raríssimos na história da humanidade os homens que souberam sobre isso. Então a gente já está distinguindo que a autoridade não necessariamente é a mesma coisa que poder. Não, ele pode estar ali, pode ser legitimado pelo voto, mas hoje o voto é uma cereja do bolo. Essa é a palavra. Isso não significa... Nós não conhecemos, vocês que conhecem bem o poder atrás do palco, né? Vocês sabem muito bem que o que se publica, o que se propaga, parece verdadeiro, mas não é outra coisa que ocorre. Dificilmente nós sabemos. E os jornais hoje mentem. Se lê jornal simplesmente para saber o que o jornal pensa. Né? Se você não tem informantes, se você não tem pessoas dentro da casa de máquina, você não sabe de fato o que movimenta as alavancas.
Então a população é massa de manobra, a sociedade massa é massa de manobra. É raríssimo alguém que tenha esse entendimento e faça essa análise. Por isso que eu gosto de assistir o Zé. Mas como é que se dá essa escalada do poder? Então, Agora se ela que ele ia não falar implica que em gosta poder, de ouvir, eu ia cortar, Zé, porque todo mundo puxa isso, entendeu? Eu cortei propositalmente. Obrigado, Rufino. Obrigado. É verdade, Duas Zé. falas importantes. É, Quem legitima o poder? O que é o poder legítimo Essa é a e o que minha é o pergunta. poder concedido? Honestamente, eu não acredito na democracia de hoje. Eu não acredito nas urnas, não acredito na democracia, não acredito em eleições. Quem conhece engenharia social sabe como é que você produz. A Dilma foi produzida, os palocistas sabem muito bem disso, nem eles concordavam. Só que eles sabem fazer política, isso é negável, Zé. Sabem fazer política em que sentido? Sabem fazer a aquisição do poder e manutenção do poder. Então, fecha-se a boca, mesmo que a gente não No caso concorde, do PT que você toca o citou, barco. o PT tem a voz das ruas, Toca tem o a barco. linguagem das ruas. Tá, sabe meninos, como eu sei que conversar. assim, quando a gente pensa, quando eu convido um analista político a dar uma opinião, eu estou, obviamente, eu estou me debruçando sobre o poder político. Sim. Mas eu estou falando de todos os poderes de forma generalizada. Por exemplo, você é um professor, você é acadêmico, Mônica também está por Sim. trás da educação. Então eu fico pensando, existe esse poder acadêmico também, a autoridade legitimada por 4 anos de curso, que pode não dar a ele, a essa pessoa, por exemplo, o conhecimento necessário para se tornar uma autoridade. Mas como ele cumpriu a grade, como ele entregou um material, como o outro que também é limitado, pode ser tão limitado quanto ele, aprovou, ele se torna uma autoridade no assunto. Isso. Eu também quero falar desse poder na educação. Por isso eu juntei um educador, um analista político, Mil poderes, né, Mara? Não São é? relações de poder. Todas as relações humanas E o são poder da só palavra, poder. Zé. E o poder da palavra, Lógico, que é outro lógico. poder, que é outro tipo de empoderamento e que hoje em dia está sobrepondo todos os outros. O poder da palavra é o pior poder que tem quando ele é mal utilizado, quando ele é mal encaminhado, quando ele é mal interpretado. Quando ele é mera retórica. Quando né, ele é Zé? mera retórica, É o que exatamente. o Brasil se tornou. Bom, o Brasil Você se vê as tornou, é discussões mestre nas redes nisso, sociais, né? é só É verdade. falta dialética, Zé. Ninguém tem a humildade para, num diálogo, ceder se o seu argumento é mais forte que o meu. Exato. E humildade é poder? Quando a gente consegue ser humilde em relação a todos esses abusos de poder, abusos de autoridade, tem poder maior do que perdoar e ser humilde? Eu nesse concordo, Isa, desde que você esteja diante de alguém que tem a mesma posição. Você está diante de um retórico, desculpa da expressão, você está danado. Tá? Sim. Porque ele vai usar Exato. do O seu argumento perdão retórico para é- vencer da sua bondade e da tua humildade. Além do que, perdoar eu acho que é um ato imoral. Acho que nós não devemos perdoar. É um ato de fraqueza, esse negócio de perdoar. Eu não sou Deus. Eu acho que é uma perdoar. onipotência do poder Quem fez aí alguma também. coisa, quem me negou um copo Eu d'água, eu tenho- carrego odiando até o fim. Eu posso perdoar. Eu acho que é uma Conversa questão de onipotência Cabe também, é só um a exagero mim do poder perdoar, aí. é. Ó, a gente tem que ir para o intervalo comercial, Pô, o primeiro que bloco já pena. voou. Daqui a pena. Não tem que ir. Ó, não vai para o intervalo comercial coisa nenhuma, a gente vai sim, mas a gente volta já já, porque você já viu. Eu nem precisava estar aqui hoje, né? Fica comigo. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos
Estamos de volta, o intervalo foi melhor do que o que vocês viram ao vivo, vai por mim, ó. Mas antes da gente engatar aqui, eu preciso dar uma dica rapidinha para você, ó. Esse final de semana, eu estava em Ribeirão Preto, então claro que eu fui ao Estúdio DK. E cheguei lá num sábado, onde todo o salão estava mobilizado, porque iriam acontecer 3 casamentos naquele dia. E aí você fica pensando, você vai num salão importante, com uma cabeleireira importante, né, com uma formação tão importante quanto a da Denise que ia, você chega lá, o salão está lotado. O que você imagina? Ah, só mais uma, não vai ter tudo aquilo para mim. Gente, vocês precisam conhecer o Estúdio DK. Você não vai ter, ou sequer pensar em outra opção. Eu tomei um cafezinho gostosíssimo com a Didi, cuidei da minha pele, cuidei do meu cabelo, cuidei da minha unha, troquei ideia com todo mundo, com bons profissionais, bons tratamentos e ainda tomei a champanhe da noiva. Bacana, né? Ó, eu vou combinar, é a minha dica que você sabe, Estúdio DK, a Denise Kia se reciclando todas as vezes que pode lá em São Paulo. Nesse momento o Eduardo está lá em São Paulo também, se reciclando, e eu convido você a conhecer esse estúdio. É mais do que um salão de cabelo, é um estúdio de beleza projetado só para você, combinado? Então vamos voltar aqui. Falávamos desse poder que é amplo e que a gente não consegue, por mais que queiramos num só programa, pontuar todos eles, mas podemos pincelá-los. Eu tenho um caso específico que eu li, eu fui ler uma tese de um acadêmico que também não me importa, deve ser carioca, porque o fato aconteceu no Rio de Janeiro. Ele desenvolveu uma tese, porque em 2010... a mídia divulgou que um juiz havia dado ganho de causa para um outro juiz que exigia que o porteiro e os funcionários do prédio onde ele morava o chamassem de doutor ou de senhor. E aí ele desenvolveu uma tese social, obviamente, para estudar essa questão desse poder, sociológica, era essa palavra que eu estava buscando, para estudar a questão desse poder, entender se isso se tratava de um abuso ou se era só uma questão da manutenção do poder. Eu queria que vocês discutissem isso comigo. Que raio de poder é esse? O José apontou isso no começo. Você lê Machado, você vai ver isso. Você lê a tradição brasileira, a tradição de título. É só título. O nosso ex-imperador, né, intitulou médicos e advogados, mas principalmente médicos e advogados, que acreditam que o título traz algum tipo de poder. Não traz. Se ele de chinelas e maiô na praia, ele é capaz de pedir para o cara que vende coco para ele, pedir para chamá-lo de doutor. É o tipo de cara que colocava na secretária eletrônica, quando existia isso, né? Doutor não sei o quê, não consegue viver sem o título. Então, sem o título ele não é nada. Mas o rapazinho que cuida dos carros na rua também chama todos os outros de doutor. Ele está se referindo a uma diferença de classe social. Então isso já está introjetado na nossa sociedade, ou não? Tá, isso é cultural, tranquilo. Você vai em Brasília, todo mundo chama de doutor. Não é em Brasília. Tá de gravata, ele pisou ali. Você já é doutor. Todo mundo ali é doutor. Olha que machista que eu fui, está de gravata, chamou... Olha, eu fui machista agora, retiro o que eu falei. Está de escarpão, salto 15, ou de gravata, é chamado de doutor ou doutora. Pronto, já me corrigi. A gente tem esses... A gente resvala. Você sabe com quem você está falando? Que é sobre tão bem discorre o Cortella sobre isso. Exato. Que é aquela história que se você for explicar mesmo, que ínfimo grão de areia é você, doutor? E ele fala isso, que é próprio do ser humano porque somos plural. Se fôssemos só um único humano na face da Terra, não haveria o poder. E aí vem a minha pergunta, então o poder é necessário? É necessário para quê? É orgânico, como diz. Eu concordo com o Rufino. Não tem como. Eu concordo com o Rufino quando ele comenta que, dependendo da situação, no lugar que você estiver, você entende esse poder de uma outra maneira. A humildade que ele comenta, quando ele fala assim, será que as pessoas realmente sabem o que elas estão fazendo? Será que elas estão no chão da fábrica para que achar o que o outro está fazendo é tão fácil? Com que cuidado que ela vai falar, eu dou conta disso? Aconteceu uma vez, nós recebemos uma pessoa para trabalhar conosco, ela virou depois de um mês, só porque tinha feito uma grande universidade, tinha uma formação diferenciada, chegou e falou, quando que eu posso virar diretora? Uau! Depois de um mês que estava conosco. Eu fiquei assustadíssima. Primeiro que eu falei, gente, eu nunca tinha tido um embate tão forte com essa geração, né, mais nova, e eu sinto que a gente precisa criar laços urgentemente. Não são os mais experientes ou os mais arrojados em termos de inovação, porque eu acredito que os experientes também podem ter esse arrojo de inovação.
E às vezes os que estão no arrojo da inovação não têm toda essa experiência, então um Não precisa tem. do outro. Mas Muito eu sei, interessante. mas Um eu sei que é precisa clichê. muito do outro. Quem tem filho Aí a adolescente. pessoa vira e fala assim, eu posso virar diretora amanhã. Porque eu tenho um Com base título, eu em tenho quê? uma formação. Com base em quê? É a titulação, é o raio da Concordo muito com você, é a situação dos gansos. No caos, alguém vai ter que tomar conta daquilo. Sim. E os outros têm que assumir que Então, eles o não poder é sabem necessário. o que aquela pessoa sabe. O poder é necessário, as pessoas precisam ter humildade para entender o poder do outro E e pra por que exercer. ele está naquele E pra momento. exercer E também para precisa exercer ter. aquele poder. Ah. Se ele está ali porque ele entende, porque ele inspira, porque ele está com a mão na massa e ele tem noção do chão da fábrica, ele seria descuidado de jogar isso na mão de uma outra pessoa, não é nem para dividir ou compartilhar esse poder. Ele poderia colocar tudo a perder que foi construído até ali, seja num hospital, seja numa fábrica, seja numa escola. Isso é muito importante. Então, o poder é sempre institucionalizado. Eu Eu estou querendo só pincelar primeiro definir isso. Ele é sempre institucionalizado, quer dizer, ele faz parte sempre de uma instituição, esse poder. Não necessariamente. Eu vou te dizer o necessariamente. seguinte, as instituições mudaram só de aparência. No fundo, o poder sempre permaneceu. Mas Se a nós gente estamos tirasse falando- todas as instituições, o poder permaneceria. Estamos falando de um poder autoritário, hierárquico, esse poder que talvez em alguns casos é legítimo, em outros não. Por exemplo, você estava falando, a Mônica fez uma colocação sobre a questão da autoridade e de como o jovem lê isso e essa urgência, né, que eles têm, que o público jovem tem, de logo ser o diretor, de logo ser promovido, de logo aquela falta de paciência com os processos. Perfeito. É isso Na época mesmo. que eu era adolescente, criança e tal, que nós éramos treinados dentro do balé ou dentro da ginástica, falando um pouquinho dos esportes, a autoridade da pessoa que nos treinava, do professor em sala de aula ou do treinador dentro de um ginásio, dentro de uma sala de aula, ela era tamanha que, por mais que ele perdesse a paciência e humilhasse ou falasse mais alto, nós sabíamos que ele estava numa situação de poder sobre todo mundo, porque ele estava autorizado a isso. Ele é o que sabia mais. Esse Mas isso poder é era muito, mas isso concedido. é muito vago para mim. Nós estamos agora falando de uma Quem geração está que não autorizando? aceita a Mas, autoridade. sim, mas quem autorizou? Quem O se que deixa abusar pelo poder, quem baixa a cabeça Olha, e diz, ela sabe o que está dizendo e eu tenho que ouvir. É clichê. Se eu disser, Infelizmente, na ciência política a gente estudou pouco as categorias do poder, daria para estudar mais. Você tem o legal burocrático, né? Você tem o carismático, que eu acho que perpassa todos Sim. os poderes, né? E você tem o legal burocrático e o carismático. Você pode confundir o tradicional também, vai? Tradicional, legal burocrático, carismático. Eu acho que é pouco para definir o poder. Muitas vezes você encontra pessoas que conseguem ter todos juntos. Eu pensava Mas nisso enquanto você falava, eu muito conheci raro. alguns. O Weber, no início do século XX, ele dizia que ia desaparecer o líder carismático. Ele errou. Ele errou profundamente. Ele falou, vai ficar Tá aí o tudo Trump, que não racional, deixa a gente mentir. burocrático. Não é? Nós só estamos vendo os líderes carismáticos. Você pode não concordar com o carisma dele. Ele não vai ser 100% aprovado. Mas são líderes carismáticos. E o Weber errou tanto que na sequência apareceu Hitler. Você pode discordar do Era Hitler, mas ele negativo, mas era negativo, líder. mas era Lógico. carismático. Isso. Então, eu acho que tem que ser estudado ainda. Agora, voltando aos jovens, Amado e temido. você tem uma educação Isso. hoje que é assim, o jovem tem que ser crítico, o jovem tem que ser crítico, o jovem tem que ser crítico, herança do criticismo kantiano. Você pega um japonês, você pega um chinês, ele não vai aprender a ser crítico, ninguém está dando Paulo Freire para ele, não. Ele está simplesmente aprendendo a descrever a realidade. Exato. Você pega um jovem, meu filho, há 5 anos atrás, eu tenho um filho de 26 anos, ele não sabia descrever de onde vinha a batata. Para ele, a batata vinha da gôndola do supermercado. Como é que você vai ser crítico se você não sabe nem descrever as situações que você vive? Eu vou mais longe, que é o que eu estou tentando falar. Eu ia perguntar, é clichê se eu disser que o problema do poder está na base, está na educação também? Porque quando você fala do criticismo, eu penso no criticismo. Hoje o que existe dentro das academias, das universidades, é o criticismo egóico. Egóico, porque são ali os mestres passando aquilo que eles próprios Mara, se enaltecem para o outro. Quer dizer, quando ele forma um doutor, quando ele forma um especialista, quando ele forma uma segunda autoridade, ele gosta de pensar que essa autoridade foi submetida à autoridade dele. Que ele formou essa autoridade. É isso que eu quero perguntar. Eu acho que esse é o maior perigo, porque todos nós somos vaidosos. Não conheço ninguém que não seja vaidoso. Mas o homem de poder é duplamente vaidoso. E como lidar com isso? E o que vem primeiro, a vaidade ou o poder?
Eu acho que são indissociáveis. Ele é vaidoso, Zé. Ele é vaidoso porque ele é poderoso ou ele é poderoso porque ele é vaidoso? Que dependa de Eu acho que uma coisa pessoa. puxa a outra, né? É o caso da bolacha. Né? E é realmente indissociável. Não dá para você separar Tem um muito, tipo não. de poder, só existe O poder só é existe- poder quando ele é utilizado. O poder é para ser utilizado. Quando você tem o poder na mão e não utiliza, você perde uma grande oportunidade de ser poderoso. Agora, você tem que mensurar exatamente a forma como isso vai ser usado, como disse a Mônica. Para que vai ser usado, que tipo de modificação isso pode trazer, que tipo de benefício os tentáculos vão alcançar, não é? E não é o comando pelo comando. Aliás, quem comanda é poderoso, quem manda é onipotente, né? E Comando e vamos mando, voltar é. isso aí só um pouquinho para a família. O poder do pai e o poder da mãe hoje. Você citou Cortella, eu amei, porque eu sou apaixonada pelo Cortella. Acho uma pessoa que é firme nas coisas que ele fala e tem uma convicção muito bacana com relação a isso. E quando a gente pensa em pai e mãe, depende da forma que esse pai e essa mãe, eu não vejo assim como poder, mas eu vejo assim como cuidado, como a acolhida que um pai e uma mãe podem dar para um filho. Ou seja, eu nunca vou te virar as costas, eu tenho amor incondicional por você, mas nós temos alguns cuidados, nós temos que ter algumas situações que esse poder do pai e da mãe tem que estar toda hora muito bem traçado. Muito bem visível. Muito bem colocado, e isso tem que ser desde pequenininho. Não adianta aparecer com isso aí quando ele tiver 15 anos, 18 anos, isso tem que ser de pequenininho. Nós estamos falando de qual educação de família? Do Brasil? Eu não posso falar de Porque todas não, as sim, famílias. mas não, mas Há daquilo que- valores de famílias. há Há valores. Acho que da valores. década de 50 para cá é outra Então, coisa. É quando outra você... coisa. Mudou Mudou Da década de completamente. 50 pra Se cá, a se a televisão gente tá for educando. pensar, por exemplo, houve uma época que o almoço de televisão. domingo Eu queria que tinha a vocês coxa, vissem que era os do meus pai. técnicos, Mônica. Hã? Eu queria que vocês prestassem atenção nos meus técnicos. Está todo show. mundo assim, ó. É um Intervalo, show. intervalo, intervalo. A gente tem que ir Então, pro mas intervalo. aí é que tá. Aí, ó. A coxa é do chefe da família, já aqui no sul, sudeste. Se você pôr no norte e nordeste, o que é do chefe quando mata-se o frango no domingo? A galinha. É a moela. Aí de você, se for Se lá for e lá e pegar a moela. que é o pedaço menor, mas que é o símbolo do poder pátrio. Do ligado? poder pátrio. E Gente, hoje- a gente tem que ir para o intervalo Podemos comercial. falar. Agora não vai mais poder. Eu tenho poder aqui e eu é quem mando, ninguém vai falar. Só para fechar esse bloco e chamar o próximo, quando você cita o Cortella, por exemplo, ele tem o poder. Ele tem o poder, com a palavra dele, de modificar muitas cabeças, porque ele é um palestrante, ele alcança muita gente. Assim como o Zé na rádio, como o Rufino, quando se presta a dar entrevistas, fazendo análises políticas. E o poder instituído que a Isabela tem. E o seu, principalmente, porque pega as crianças na base. Agora está tudo explicado porque estamos aqui. Então, a gente já volta e, na volta, você já entendeu que o poder que eu tenho diante desse quarteto aqui é só de falar para eles. A gente vai para o intervalo, gente. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão.
Nós começamos falando de Kant, criticismo, Mário Cortella, e agora estamos falando do Senhor dos Anéis, é isso? Dos Anéis, é poder. Ó, esse é o nosso intervalo. Mas então, antes que a gente engate de novo, eu preciso te dar aquela segunda dica. Você que me acompanha no Facebook, que me acompanha na rede social, sabe que eu tive um evento muito especial nesse sábado, porque fui convidada, muito honradamente convidada, para a festa de confraternização da Unimed, que acontece anualmente. É uma festa, para mim, em particular, muito importante, muito além deles serem meus parceiros aqui no programa No Sexo, Arroz e Internet, porque os médicos, a maioria dos médicos que estão ali, acompanharam a minha vida, acompanharam a infância do meu filho. Hoje, o presidente atual da Unimed, o Dr. Álvaro Truitt, foi o meu antigo primeiro pediatra do meu filho, Dr. Antônio Luiz Chaguri, que já esteve à presidência e hoje tem um outro cargo dentro da instituição, enfim. A Unimed faz parte da minha vida e não faz parte também apenas por isso. Ela faz parte da minha vida porque é o único segundo, o plano B que eu tenho para a minha saúde nesse nosso país. Você não vai ficar esperando o serviço de saúde hoje, como ele está hoje, fazer com que a sua família dependa disso. Você precisa de um plano. Então, o nosso plano é a Unimed. Dentro de Ribeirão Preto, essa é a sua opção. Um hospital tecnologicamente planejado para você, ecologicamente planejado para você, bons médicos, bons profissionais, e eu assino embaixo, eu juro para você, todos não, porque eu não conheço todos, mas a maioria esmagadora dos médicos da Unimed são pessoas total do bem. Total do bem, todo o meu carinho. Parabéns à Unimed de Ribeirão Preto, parabéns à Laura, que idealizou e realizou uma festa tão linda, e muito obrigado pelo convite, fiquei muito, muito honrada, até porque eram poucos os profissionais da imprensa ali presentes nessa festa tão linda. Então, minha dica para você já entendeu, quer salvar a sua família, quer cuidar dela com carinho, Unimed de Ribeirão Preto. Quando você entra na cidade, já está dizendo, aqui tem. Então, fica tranquilo. Combinado? Voltemos e falemos desse poder do Senhor dos Anéis. Não quero falar do poder do Senhor dos Anéis. Eu quero porque remeteu justamente porque a Mônica mencionou o poder primeiro, que é o poder da família. Né? Que já existe essa hierarquia de poder. Quem aqui nunca disse, eu estou falando, porque eu sou sua mãe? Por que, mãe? Porque eu sou sua mãe. Não, eu nunca disse. Estou mandando. Você já disse porque eu sou seu pai. Por que eu não posso? Porque eu sou seu pai. E é muito interessante que você pega os adolescentes e eles resolvem se rebelar, e eles se rebelam contra o poder da família, nunca contra o poder do grupo. É a primeira porque o grupo porque também sabe que vai ter a casa de volta, né? Então ele briga com o papai, mas o papai sempre vai acolhê-lo. O grupo não, o grupo joga ele à mercê das coisas, na verdade. E isso é reforçado educacionalmente. Mas não é brincadeira o que a Isabela disse, porque os jovens hoje estão precisando de um poder, de entender o poder. O Senhor dos Anéis fez um sucesso por conta disso. Agora faz sucesso o Game of Thrones. Sim. Né? Porque eles estão tentando voltar. Essa ideia de democracia, na cabeça deles, é uma coisa muito abstrata. Então eles voltam a um poder orgânico mesmo. E eles veem ali, o cara não cumpriu o que tinha que cumprir, degola. Mata. Então, eles estão exigindo, na verdade, uma autoridade mais forte que se perdeu. Nós falávamos, os pais não têm poder. Eu vou dar um exemplo na escola em Pitangueiras, na qual sou coordenador do ensino médio. Eu cheguei no professor de educação física, muito competente, eu falei, olha, tá muito frouxo, vamos apertar. Ele falou, não, Rufino, se isso acontecer, os pais espanam. Eu falei, mas como? Não, se apertar a educação física. Eu fui educado desde os 4 anos na natação, eu só tive técnico cruel. Falando sobre isso. Cruel. Isso não me fez mal, isso me ensinou disciplina. Hoje você não pode apertar um jovem, porque, ai meu Deus, ele entra em crise. Antes a gente conhecia... Mas nós estamos falando então de um poder que foi adquirido, esse da escola, da família, adquirido pela experiência, ou seja, só o fato de ter vivido mais do que o outro, isso já nos empodera. Ou a gente tem que se especializar naquilo onde a gente quer ter poder, porque acho que é isso que é complicado. Porque tem, por exemplo, tem pai que tem a autoridade, tem o poder, mas não tem o moral para isso. E não consegue exercer esse poder. Você entendeu onde eu quero chegar? Tem administradores competentes que chegam em casa e não conseguem resolver um conflito familiar. Exato. Você tá entendendo? Exato. Então, ele tem o poder numa área, ele não consegue ter o poder, um amplo aspecto do poder. E aí como a gente faz então? Porque a regra geral existe uma autoridade, a autoridade inspira respeito. Como fazer, então? Será que é só a autoridade que inspira respeito? Porque a gente, hoje em dia, fala em poder horizontal, a gente fala em democracia, seria isso, né? As lideranças que se escolheria através da democracia seria a vontade do povo
Democracia, poder do povo. O povo escolhendo o seu representante, aquele que fala a língua do povo, aquele que traz os anseios e as vontades do povo. Imagina isso, vamos para a primeira instituição, que é a da família, que hoje em dia está tentando uma gestão horizontal também. Você não tem mais aquele patriarcado... faz o que eu mando. Faz o que eu mando, que quem manda aqui é o pai, sou eu que ponho dinheiro dentro de casa, hoje a mãe também põe. Você também, às vezes, tem famílias que não se configuram dessa maneira, pai, mãe, você tem uma série de formações familiares que hoje são compreendidas também como família. Então, gente, muda tudo, mas não muda o poder, vocês entenderam? Muda o poder, porque agora você tem o direito de... relacionamento interpessoal. Você tem o direito de fala, pode iniciar você tem o direito de confronto. Essa orientação, ela inicia em casa. O relacionamento interpessoal, que é uma coisa que hoje até as universidades estão buscando, porque isso vai fazer falta para os meninos daqui a pouco. Eles têm uma facilidade muito grande de se conectarem uns com os outros, mas têm vergonha de perguntar o preço de alguma coisa que eles querem nas lojas. Peraí, então eu entendi. Então, na verdade, o problema não é o poder, o problema são as relações de poder. Justo. É também. Isso. Mas é lógico, se você... O poder tem relação na sempre. Época, acho que na época de todos nós aqui, existia ele um tal de promíscuo primário. até. A gente fez primário, né? Primário. Hoje é por etapa, vai até... Fundamental, isso é no 34ª série. Isso que entende a Mônica. Ninguém entende melhor Mas que ela. a Mônica sabe bem disso. Então, esse entendimento do primário ensinava que são 3 os poderes, né? Era o legislativo, ia falar disso agora. O executivo e o judiciário, não é isso? E a mídia. Fora disso... Não, eu ia falar disso. Mas para a gente chegar nisso, aí a Isabela tocou num ponto da escolha, né? Quando a gente escolhe quem serão os poderosos, quem serão os líderes, passa por um quarto poder, que é da imprensa. Que é o da imprensa. Que é extremamente abusada, burra, cínica, comprometida. E ainda é poder? É poder. É formador de opinião. É poder. Hoje você vai em qualquer emissora de rádio ou de televisão em Ribeirão Preto, você compra um horário e faz lá um programa. E aí a gente vai falar do abuso do poder. Entendeu? Quando você Eu tem não vou ficar falando para não suscitar... Não criaram outro programa, a gente pode fazer um outro sobre isso. O que é o poder? É ter o outro na mão. É ter aquilo que eu decido sobre a vida do outro. Sua comida depende de mim. Sua sobrevivência depende de mim, sua imagem depende de mim. Tá, mas como toda relação sociológica, se existe o poder, tem que existir aquele que se submete a ele. Certo? Sim. Né? Ou por escolha, ou por e aí, fazendo essa leitura, olhando dessa forma, toda forma de poder não é uma forma de abuso? Não. Porque você está submetendo o outro. Não consigo ver assim. Ele é natural. Tem poder para Não, eu também não vejo assim, é uma pergunta. Uma criança, quando segue o pai, ela está seguindo, para ele, é a autoridade máxima. Segurança, norte, segurança, carinho, eu não sei a incidência, nem sei se existe um senso disso, Mônica. Os filhos que seguem o pai na profissão, por orgulho, por admiração. Meu pai é advogado, você também. Meu pai é médico, você também. E olha que delícia para esse pai. Esse é o poder como legítimo. psicóloga, arrisco a dizer que os filhos que fazem isso, eles fazem isso por similaridade, por afinidade de interesse, porque eles convivem com aquilo fica familiar para eles. Então, aí, nessa familiaridade que eles têm com aquela área, com aquele interesse, eles acabam acreditando que é essa a área de trabalho deles, nem sempre, porque o vestibular não nivela isso. Esse é um programa que a gente precisa fazer, inclusive. Ele não dita isso. O vestibular é burro. É ridículo, o vestibular é ridículo, é uma forma ridícula de seleção, mas enfim, é outro programa. Aí eu fico pensando, quando a gente está concluindo aqui que o poder em si, ele já tem lá as suas características que já são problemáticas. Né? E nas relações que ele desenvolve. Uma vez que a gente já definiu isso, e a gente definiu que ele é necessário para a manutenção dessa sociedade, seja a sociedade familiar, seja a sociedade... Da ordem, inclusive. Da ordem. A gente tanto busca, nem sempre consegue, mas a gente busca, precisa ter. Sim, por que a gente evoluiu tanto em tantos aspectos, até mesmo na questão do Estado, né? como democracia, como um monte de coisa, e a gente continua elegendo falsos poderes. Existe o poder legítimo advindo da escolha e existe o poder imposto. Dá uma tese? Eu assino, eu ajudo. Dá uma tese. Eu ajudo, vamos fazer a quatro mãos. É uma linha tênue. Eu insisto que o poder ainda é tribal, é da nossa natureza. Eu acabo de sair da política, vocês sabem disso, e insisto, o que eu vi, e não foi só ali, foi em outras campanhas que eu fiz, é que são tribos.
As instituições estão só nas vestimentas, nas falas. No fundo, são tribos internas, partidos são tribos. O Zé sabe bem Torcidas. disso, com caciques que mandam. E aí os coitados iludidos que querem mudar o mundo são todos massa de manobra na mão dessa gente. Eu não conheço um único partido, a não ser que eles estão começando agora. Né? Do contrário, todos eles funcionam dessa forma. Isso serve para a religião também? Lógico. Quem foi que mandou... Política e religião, muitas vezes, andam até juntas, né? Muito. Quem mantinha o poder na Idade Média? Não, eu tô Igreja. pensando raso. Não mudou muito. Eu tô pensando Eu raso, não Isabela. consigo misturar religião com política. Não, nem eu. Eu tô pensando Não, raso. Não, eu tô pensando assim. Eles Você conseguem, pessoalmente não mistura. Posso. Eu pessoalmente não misturo, assim, por acreditar de uma outra forma. Eu sinto uma coragem com a religião que eu jamais senti. Sim, mas com a política. aí é um sentimento Um pessoal. sentimento pessoal. Né? A gente tá Agora, no institucionalmente, como se usa isso? A bancada dos evangélicos na Câmara Federal é a Sim. terceira maior. Só perde para bala e para pecuária. Aí. Pluralista. Não, mas eu pensei mais raso, mas- gente. Vocês foram sociologicamente muito mais longe do que eu. Eu estou pensando só na questão do poder de existir. Aquele que tem o poder e aquele que é submetido. Dentro da formação das religiões é assim que Sempre. acontece. Confessa-me e eu te absolvo. O dízimo Eu e é eu que não sei o digo quê. pra Bababá, você. bababá, Não, e mas aquela eu vou multidão um seguindo o pouco mais líder. De longe. mim depende o teu Tem- perdão, de mim depende Mara, a tua aceitação social. Tem um autor pouquíssimo lido Poder. no Brasil chamado Eric Wegelin, um gênio, né? E ele fala de religião e poder. A Revolução Francesa, derrubando as antigas religiões, entre aspas, ela cria uma nova religião, a ideia de ser cidadão, a ideia de ter direitos, é uma nova religião, é uma pseudo-religião, é uma religião civil. Tá. É uma religião civil na qual o político é o iluminado com a razão que vai nos guiar para um mundo melhor. Quando alguém fala assim, eu tenho um mundo melhor ali na esquina, eu fico perguntando onde ele está escondendo o revólver. Né? Eu também quero saber. Uma vez, inclusive, eu te mandei um jovem brilhante dessa cidade. Vou fazer um registro disso. Uma certa vez, um jovem brilhantíssimo Foi. dessa cidade me Que procurou. tristeza. E porque era muito íntimo a mim, e me disse, Mara, eu quero mudar o mundo, você me ajuda? E a gente ficou horas conversando, e é claro que eu não consegui ajudá-lo a nem norteá-lo, nem a começar a tentar mudar o mundo, como fazer para mudar o mundo. E eu disse, eu conheço alguém que pode te dizer com menos afeto, porque eu estava sendo muito amorosa com ele, com mais dureza, sobre essa coisa de mudar o mundo. E mandei o jovem Raul, esse menino que foi precocemente ceifado, levado para Deus, para conhecer para conversar com o filho. Me veio essa história na cabeça. E você mandou ele para um pessimista. Né? Mas era essa a ideia. Não, mas a ideia era essa, porque assim, era tão duro para mim dizer, para aquele menino que eu criei, que eu ajudei a criar, que eu afagava, que eu amava, dizer, não, você não vai conseguir mudar o mundo, meu amor. Né? E eu falei, deixa o Rufino fazer isso, essa Você parte mandou pra feia. pessoa certa. A parte feia, faça isso. Imagina Bom, se manda para mim. Nossa Eu ia contratar ele como pedreiro. Ó, Começa aqui por baixo. A gente tem que ir pro intervalo. A gente tem que ir pro Tem intervalo louça na comercial. E eu preciso, só fazendo um rápido briefing aqui. Mônica é uma educadora que está à frente, assim, hoje a esmagadora maioria dos jovens que hoje são promissores profissionais passaram pelas mãos da Mônica, meu filho é um, inclusive. Luiz Rufino esteve dentro do poder, esteve paralelo a ele, como eu disse na abertura. Zé Fernando, ainda que esteja esbravejando sobre o poder, ele é todo o poder quando ele determina o pensamento nosso da cidade, enquanto a gente está ouvindo ele na rádio, ouvindo ele nas preleções que ele faz sobre política, a pensar sobre a política de uma maneira mais crua. Então, ele tem o poder de modificar a nossa visão sobre aquele fato político que está acontecendo. Isabela, uma bailarina, doce, frágil, mignon, hoje é uma secretária da cultura que não se cansa de ser capa do jornal da cidade, o mais importante da cidade, soterrada por críticas de todos os lados, só porque tem o poder. No próximo bloco, que é o meu último, eu vou querer saber deles, como é que eles lidam pessoalmente com o seu próprio poder. A gente já volta.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Voltamos, é assim que eu tô falando, gente, já voltamos, estamos aqui de novo. E ó, nesse bloco, geralmente, eu já abro parabenizando todos os aniversariantes, que são meus amigos virtuais ou não, que me acompanham na rede social, e que aniversariam essa semana e na próxima semana que o programa irá ao ar gravado. Mas hoje eu não trouxe a lista de todos vocês, eu sei que vocês existem e olha, é exatamente por isso que eu os parabenizo, porque é uma alegria saber que vocês existem na minha vida e que eu posso dizer feliz aniversário para você ano após ano. Então eu quero que você continue sendo muito feliz e que esse início de ciclo seja ainda melhor e com muito mais Mara, muito mais eu na sua vida. Combinado? Parabéns para todos vocês que estão comigo nas redes sociais e que aniversariam essa semana. Vamos voltar aqui rapidamente para falar disso que eu quero saber, porque eu quero duas perguntas atreladas. Primeiro, como é que vocês lidam com o poder que vocês têm dentro de cada área e se vocês conseguirem de forma bem honesta, se o poder corrompe. Muito antes da gente, alguém já falou, né? O poder corrompe, o poder total corrompe muito mais, totalmente. Totalmente. Exatamente. Rufino, como foi essa experiência de estar fora do poder e depois dentro do poder para sua alma? Você já leu a Divina Comédia? Então. Eu só não tinha o Virgílio. Entendi. Mas o meu público não, e ele está doido para saber. Boa. É verdade. Talvez fosse um dos poucos que sem sombras, né? Que passasse pelo inferno. Eu acho que a ideia é essa. E você precisa ser muito forte. Você precisa ser... Eu me lembro da frase, disse isso no teu programa, na última vez que estive. Lembro da frase do Golfeto: esteja entre eles, mas não seja nunca um deles. Olhe para o abismo, mas não deixe o abismo olhar para você. Que era a frase que o pai dele dizia para ele mesmo, né, para o Golfeto. Então, eu acho que é muito difícil. Eu gostaria de que as pessoas que estão no poder estivessem preparadas para passar e saber que um dia eles vão descer a escadaria do palacete e que ali eles vão ter que vestir a sandália da humildade novamente. Então, estou entendendo que você não estava preparado para o poder. Eu não conheço quem tenha. O Ortega y Gasset, que é um gênio, disse que só Júlio César e Temístocles, 2 homens na história da humanidade inteira que foram capazes de lidar com o poder dentro da política, claro. Não a gente está falando do poder político. Dentro da política é muito difícil. E você é um nada. Eu até vou criar uma imagem. O poder é uma cabeça de boi com um corpo de homem, é um minotauro no fundo de um labirinto. E você quer entrar com a ideia de que você é capaz de matar o minotauro. Só Teseu matou o minotauro. Né, Isabela? Se você tem dentro de si introjetada a noção de bem comum e pelo menos tem alguma formação ética, alguma que seja religião, que seja uma orientação pessoal de vida, de usar esse pequeno poder, que é um poder que é concedido legitimamente para que você faça alguma coisa de bem, é só não se deixar, é essa a grande questão, é não se deixar corromper e ir no propósito, mira o propósito, o que eu posso fazer de melhor para essas pessoas que estão... Se eu sou professora primária e eu estou numa sala, eu tenho poder sobre a educação dessas crianças. Eu posso negligenciar isso ou posso fazer o que eu acredito que é de melhor, o que eu posso atingir essas pessoas da melhor maneira possível para frutificar algo de positivo. Tá, então o poder corrompe, mas ele essa... O poder corrompe quem é corruptível. Tá, ela pode ser evitada, essa corrupção pode ser evitada.
Mas eu consigo... Eu só Sabe consigo... Spinoza, que ficou lá atrás na formação de muita gente e não passaram por esse livrinho? Em todas as profissões, médico que abusa de poder, dentista que abusa de poder, é porque a política tem sido muito visada, mas o abuso de poder está nas pequenas relações, está dentro de casamento, está dentro de relações institucionalizadas no micro e no macro. Agora, vai muito do que a pessoa foi, da formação ética, moral. Você vai se deixar... se perder pelo anel? Entendi. Ela gostou do Para mim foi uma analogia. Aprendi com meu filho do Olha só, meio, eu consigo entender o que vocês estão falando, eu obviamente concordo com isso, mas assim, minha mente, eu consigo pensar, porque sou jornalista, mas também muito antes, psicóloga, e eu consigo fazer só a leitura emocional disso. Quando eu penso num paciente que está indo para um centro cirúrgico para passar por uma cirurgia, por exemplo, ele é preparado. Se ele não estiver preparado, paramentado, asepsia, o risco de morte, de mortalidade dele na mesa cirúrgica é enorme. Se ele não morrer, ele pode ter consequências emocionais, psicológicas gravíssimas. Quando o Rufino diz que ninguém está preparado para o poder, não. Eu fico pensando que essa corrupção ela é factível. Sabe qual que é, eu acho, que a grande preparação para o poder? Que a vida tenha te dado, em alguma instância, toda a noção de humildade. Que você, aquela história do Cortella novamente, você não passa de um ínfimo grão de areia que está num momento político, social, institucional, instituído desse poder. Você vai ser cobrado por ele. Espiritualmente, sei lá, institucionalmente, de alguma maneira você vai ser cobrado por isso. Visceralmente. Aí é uma questão de ética mesmo, de direcionamento. Que as próprias religiões, o catolicismo dizia que é o sentido, o bem comum, né? Se você não tem esse sentido maior, você vai só sofrer ou só buscar o bem privado. Exato. Ó, é o último bloco, eu preciso fazer essa pergunta para o Zé, porque já era para ter feita no terceiro bloco. Como a imprensa se projetou como quarto poder, né, e ela tem mesmo você mesmo corroborou e disse que existe esse poder da imprensa não é um poder que naturalmente é já corrompido, porque ele eu acho absolutamente corrompível. Eu lamento muito. Porque ele já é o quarto, quer dizer, ele já está à margem dos poderes instituídos. Você me conhece, a Isa me conhece, o Rufino me conhece, a Mônica tive o prazer de conhecer hoje. Eu sempre disse, sempre enumerei aos amigos, às vezes não falam no ar, sempre disse isso. Fulano de tal, do jornal tal, da TV tal, fulano de tal, é corrupto, recebe tanto por mês. Para quê? Para publicar na coluna social, para publicar isso, aqui. Nós tivemos casos recentemente. Eu tinha anunciado isso há mais de um ano. Aí surgiu agora a questão de 2, 3 meses, sabe? 3 meses, exatamente. Exatamente, 3 meses. O Sevandi já mostrou. Não é o único, tá cheio. Não é o único. Então, lamentavelmente, nós estamos cercados de canalhas, de bandidos, sabe? Que perderam. Pulhas. Primeiro, não tem ética e não tem moral. São dois requisitos básicos para qualquer tipo de relação profissional. Sem ética, sem moral, se você não entender o que é ética, o que seja moral... Mas tem o poder. Sim, mas se você... É disso que a gente está falando. O poder exige foco, né? Isso que ela está dizendo, objetivo. Você tem que ter, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ali. Você não pode perder o foco. Para ilustrar isso, no antigo governo, no anterior, né, eu tinha uma relação pessoal anterior ao governo, ao poder da prefeita, inclusive, mas me lembro de uma ocasião em que houve um impasse qualquer, eu enquanto gestora lá do Teatro Municipal, chefe de sessão do Teatro Municipal, e ela disse, você vai falar com o secretário fulano de tal. Esse secretário fulano de tal, num passado muito distante, tinha o hábito de me chamar de doutora e eu de corrigi-lo para dizendo, escuta, eu sou só psicóloga, não me chame de doutora. Ainda que eu tenha defendido um doutorado em psicologia, você não me chame de doutora, eu não sou doutora. E ela dizia, eu falei, mas eu não quero falar com esse secretário. Era alguém que profundamente me antipatizava. E ela falava, mas ele é uma autoridade. Essa autoridade, assim como ela, está no Tremembé. Fugindo, foi só para ilustrar o que falávamos sobre esse poder que é podre, que é um poder que não existe e que uma hora é desmascarado. Mas isso a gente está falando do extremo ponto, porque na outra linha está esse poder que mal exercido, esse poder mau caráter. Na ponta de cá tem aquele poder dos educadores,
dos pais e da família, que a Mônica tão bem fala, e que gera, é possível gerar, você acredita que é possível gerar uma nova sociedade com poderes mais apurados, com poderes mais recuperados? E acredito muito. Talvez o maior poder que eu, pessoalmente, esteja vivendo hoje é o da maturidade. A maturidade traz uma coisa muito gostosa para a gente. Quando a gente está comentando a respeito dos livros, um livro que me marcou muito foi o do James Hunter, O Líder Servidor. Esse livro me abriu muito, porque hoje eu tenho um poder compartilhado. Eu sou zero sem a equipe de trabalho. Isso. Eu sou zero, não tenho poder algum. E é um sentimento tão gostoso, tão mágico, tão envolvente, porque eu tenho a plena certeza que a hora que eu precisar sair do poder que, entre aspas, hoje as pessoas acham que eu tenho uma série de outras pessoas que podem sentar exatamente no mesmo lugar e compartilhar e continuar essa obra que o Cortella tanto espera que a gente faça. Nosso tempo acabou, eu não tenho o poder de estendê-lo, e quem tem o poder de estendê-lo, acho que até gostaria de fazê-lo, mas também não pode. Eu só queria dar um recadinho para vocês. Essa criatura gostosa de se conversar, essa mente maravilhosa, agora é youtuber. E você tem uma página na internet onde você dá conselhos, aconselhamentos, Verdade. É isso? Fala rapidinho como que a gente acessa. Chama Gestão da Gente, só colocar no YouTube Gestão da Gente, fazer inscrição. E ela vai ao vivo toda quarta-feira? Vai ao vivo toda quarta-feira, de 2 a 3 minutinhos. Não, a gente posta de 2 a 3 minutinhos, as pessoas estão compartilhando, está fazendo um sucesso bacana. Gestão da Gente. Gente, procura aí, ó, no YouTube você já vai ver o vídeo dela. Ainda bem que não é de segunda-feira, senão era uma concorrência desleal. Pode falar, Rufina. Eu preciso fazer uma ressalva, porque eu conheci dentro do governo muita gente que está desde a era Palocci. Não tenha dúvida. E que não se corrompeu em nenhum também. momento. Muitos dos servidores, que você deve estar vivendo isso, né, Isa? E que você fala, e são pessoas admiráveis. Rufino, você substituiu 2 corruptos, 2 ladrões que estão na cadeia. Um no governo, ali na antessala da prefeita, e um na educação. São ladrões. E não se corrompeu. Não, de forma alguma. Pronto. Você é um belíssimo exemplo disso. E eu tive muitos outros também. Claro que eu citei esse secretário, mas eu conheci outros também. A história do homem só termina quando fecha o caixão, hein, gente? Né? O poder dele também. Ó, eu queria super agradecer. Vocês sabem que isso aqui daria mais 4, 5, 6 edições do programa. Fico muitíssimo honrada por terem aceitado o meu convite. Isabela, desejo que você, à frente da Secretaria da Cultura, consiga, de novo, fazer o mesmo tipo de liderança que você fazia quando você estava do outro lado. E que essas pessoas que estão lá, continuam do outro lado, consigam abrir a cabeça deles para entender que o poder que foi dado a ela não é o poder que vocês gostariam, nem tampouco o que ela gostaria. É o poder do que é possível e que juntos esse poder funciona. Acho que é bem isso que a Mônica falou. O poder legítimo é esse poder construído horizontalmente, que você sabe que qualquer pessoa que vier depois vai dignificar e continuar esse legado, esse trabalho. Se a gente faz pela cidade, pela causa, a questão é não fazer pelo ego, fazer pela causa. Exato. O que tem que ser socorrido? É o museu, é o teatro, no meu caso, ali no meu quintal. Agora, todo poder tem que ter estrutura. Então, se é que ele me vê, ou se algum assessor dele me vê, senhor prefeito, por favor, dê condições para que ela possa exercer o poder. Tem dado. Eu vou fazer uma pergunta, Isabela, eu preciso fazer. Quem é a secretária adjunta? Nós, nesse momento, não temos secretária adjunta. É disso que estamos falando. Não temos uma secretária adjunta. Quero agradecer a presença de todos. Por favor, prefeito. E até porque cultura é uma área que eu gosto muito, que eu prezo muito. Nela está o Teatro Municipal e eu preciso que o senhor ajude Isabela Pessotti a realizar o trabalho perfeito que ela 30 tem. segundos, só lembrando que, mais uma vez, eu fui enganado. A Mônica falou de internet, teve muito arroz e feijão, sexo que é nada. O Zé Fernando tem o poder de me acordar todas as manhãs no programa Conectado. Um abraço, Jarnei. Ó, a gente fica por aqui, na semana que vem o programa será gravado. Talvez entremos no recesso porque viajo para os Estados Unidos, vocês vão me acompanhar pela rede social. E se nada disso acontecer, estarei ao vivo com vocês, ou se não, preparando, se Deus quiser. Olha, gente, presta atenção, sétima temporada do Sexo, Arroz e Internet.
Para essa equipe que você está olhando, a equipe sou eu e meu filho Vitor, que está a 300 quilômetros de distância, e o Sexo, Arroz e Internet acontece nesse nível. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.